Vamos seguir falando sobre política internacional, agora sobre a China, que continua com um ambicioso projeto de se tornar a maior potência do século XXI. Essa semana, o país anunciou os objetivos para 2024 e, no topo da lista, uma ousada meta de crescimento. O que preocupa o resto do mundo são as promessas de maior gasto militar e o projeto de anexação de Taiwan. Daniel Caniato. O discurso do primeiro-ministro Li Qiang ao parlamento foi claro e direto. O PIB chinês vai crescer acima dos 5% até o final do ano. É a mesma meta fixada em 2023, mas com uma diferença. 12 meses atrás, a China ainda estava em ritmo de retomada pós-pandemia. Agora, a promessa de aumento do produto interno bruto vai a partir de um patamar mais alto. Entretanto, existem obstáculos bem definidos. A crise imobiliária. O maior termômetro do problema é a Evergrande. Gigante da construção civil decretou falência em janeiro, devido ao endividamento sem precedentes. O setor imobiliário chinês acabou desmoronando por conta dos juros, que superaram a capacidade de pagamento dos clientes. A quebra da Evergrande, além de mudar estratégias de administração do presidente Xi Jinping, fez com que o plano de crescimento de 2024 estivesse apoiado em objetivos sustentáveis. Segundo palavras do próprio primeiro-ministro Li Qiang, o projeto de expandir o PIB em mais de 5% fica ainda mais ganancioso se comparado com outras economias. A previsão de crescimento dos Estados Unidos, por exemplo, é de 2%. A expectativa brasileira está na casa dos 1,7%. Frente às comparações, será que o compromisso de Xi Jinping é mesmo real? Perguntamos ao economista Roberto Dumas, que há anos estuda economia chinesa. A China cresce ou via consumo, ou via investimento, ou via exportação líquida. Via exportações líquidas, o mundo está colocando restrições às exportações. Investimento poderia ser através dos ativos imobiliários, mas o próprio Xi Jinping quis furar a bolha dos ativos imobiliários em 2020, quando ele estabeleceu as três linhas vermelhas. Então, o preço dos ativos imobiliários acabou caindo. Junto-se a isso, o lockdown, que ele fez absolutamente draconiano, deteriorou as expectativas dos consumidores. Não vai vir, na minha opinião, nenhum mega plano fiscal como ocorreu depois da crise da subprime em 2008 nos Estados Unidos. No pronunciamento, o primeiro-ministro também indicou a retirada de barreiras aos investimentos estrangeiros e anunciou uma redução das tarifas de importação para produtos tecnológicos e equipamentos avançados. Engana-se que a pressão pelo crescimento econômico chinês vai gerar uma inflação global. Muito pelo contrário, como explica o professor Dumas. A pressão, no caso chinês agora, é justamente o contrário. Ela pode pressionar uma menor inflação, ou seja, a China vai exportar, vai chegar à deflação, mas tende a exportar preços menores. Se você tem cada vez mais produtos nas prateleiras e no consumo chinês e mais barato, isso ajuda no controle inflacionário dos países que compram esses produtos. Outro assunto de interesse global que apareceu no pronunciamento foram os gastos militares e o projeto de reunificação de Taiwan. O governo de Xi Jinping assegurou um acréscimo de 7% à verba das Forças Armadas. O orçamento chinês de defesa saltou para o equivalente a 1.140 bilhões de reais. Ao mencionar mais uma etapa de modernização do exército, o primeiro-ministro afirmou que Pequim se opõe às atividades separatistas que visam a independência da ilha. Detalhe muito importante. No discurso, o premier não usou o termo unificação pacífica, como costumava aparecer nas manifestações públicas do parlamento. Pequim considera Taiwan parte de seu território e prometeu retomar a ilha algum dia, inclusive com o uso da força. Parte da conferência foi dedicada aos jovens. Houve promessas de geração de empregos para quem tem entre 16 e 24 anos. A meta nacional é de pelo menos 12 milhões de novos postos de trabalho urbanos, para que a taxa de desemprego termine o ano na casa dos 5,5%.
Pequim ainda se comprometeu com melhores serviços de saúde e previdência social, além de uma estratégia nacional proativa em resposta ao envelhecimento acelerado da população.